Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis e a sugestão de leitura de hoje é a obra Paralisia, do escritor mineiro André Negri. O André Negri nasceu em 1968 e depois de décadas atuando como jornalista para vários veículos importantes da imprensa, incluindo a revista Bravo, ele se dedica ao seu primeiro romance. O romance Paralisia foi lançado no ano passado pela editora Reformatória, um romance de 2018, portanto é o que a gente pode chamar de literatura brasileira contemporânea. É um romance que está aí bem fresquinho. Bom, como vocês podem observar, o livro tem um projeto gráfico bem bonito, né? Uma capa bastante bacana, um projeto gráfico bem cuidado, bastante interessante. E a obra é dividida em 4 capítulos, digamos assim, ou 4 partes, e cada parte desmembrada em vários capítulos ou trechos menores, como a gente vai observar. No romance, nós encontramos muitas referências literárias, não é? Na abertura de cada uma das partes, a gente encontra algumas epígrafes interessantes ao longo do texto mesmo, outras referências literárias são feitas, que são muito interessantes e nos ajudam a ir compondo outras camadas de leitura para não ficar só naquela da historinha, né? Como eu sempre falo, a historinha é uma coisa, mas a gente tem sempre outras camadas de leitura que vão agregando novas intenções, uma nova maneira de compreender, novos questionamentos, principalmente, né? Quanto mais questionamentos, quanto mais perguntas a obra nos trouxer, melhor. Bom, a obra é dividida então em 4 partes e uma das coisas interessantes sobre a obra é que cada parte tem um jeito de narrar. Né? Então isso quebra um pouco com aquele padrão de uma história que é toda narrada em primeira pessoa ou é toda narrada em terceira pessoa. Então cada uma das partes tem um jeito diferente de contar essa história. Na primeira parte, a gente já tem uma epígrafe muito interessante que é do Nabokov, que é uma pergunta: não será o sofrimento a única coisa no mundo que as pessoas de fato possuem? Então a gente abre o romance já com esse questionamento, é para tê-lo em mente ao longo da leitura. A primeira parte denomina-se tu. Cada uma das partes vai receber um pronome, né? A primeira parte é o tu, a segunda parte é o eles, a terceira parte é o nós e a última parte, que é bem curtinha, realmente o desfecho da obra, é o vós. Bom, e do que se trata essa obra, não é? Trata-se da personagem Jofre Monteiro, que é um homem de meia idade que está saindo do seu terceiro casamento fracassado. É um cara que não tem profissão, que nunca exerceu nenhum trabalho efetivamente, porque ele vem de uma família super rica, então ele vive basicamente de renda. E é esse cara bem padrão, que estudou letras um pouco e que fala muito de literatura e que gosta muito de artes, que é a nossa personagem principal. De cara, vou confessar para vocês que me deu um certo desânimo, né? Tipo assim, mais um, né? Homem de meia idade que vai ficar falando da sua vida sexual medíocre, vai ficar falando das mulheres da sua vida, vai ficar falando que a vida é uma droga, e vai ficar com pena de si mesmo, e vai ficar falando que a literatura... Blá, 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 blá. Então, eu vou falar para vocês que eu tive que passar por este momento, não é? Para conseguir observar como que esse personagem vai ser composto na obra. E aí, uma coisa que é interessante é o que eu falei de cada capítulo ser montado de um jeito. Então a gente não conhece essa personagem de cara, como a gente também não conhece as pessoas de cara. Essa personagem vai se apresentando para nós em fragmentos. Nessa primeira parte, que é o tu, e que ela é narrada de um jeito muito interessante, vou ler para vocês daqui a pouco, o narrador se refere a você. Você que está agora bêbado, você que está procurando um bar, você abandonado pela sua esposa. É muito interessante porque você lê para eu, né? Rola uma certa proximidade com a personagem, que sou eu, que é você, e que está sofrendo porque está saindo de um terceiro divórcio, de um casamento desfeito, e está arrasado, blá blá blá. Aí você passa por essas
2 ou 3 primeiras páginas e aí a gente começa a perceber outras facetas dessa personagem. Então eu vou ler para vocês o trecho inicial do romance. Novembro. Um nos braços do outro. O que dizem naquele final? A porta do apartamento bate e a porta do carro abre com você lá dentro, no banco de trás, com um dos seus amigos abraçando, impedindo você de pular pela janela. O carro segue por ruas escuras. Você grita para que o carro pare quando reconhece um bar se aproximando. Mas o bar passa com seus alegres bêbados. Talvez você nem queira beber, pois já está inebriado bastante com o seu sofrimento. Comprime-se cruzando os braços para impedir que o calor do corpo dela evapore do seu corpo. Você não pensa senão em seu abandono e sente a alma envolvendo-se em um manto de sono e extinção, e no desejo de mergulhar no oceano do esquecimento, no silêncio do nada. Então, como a epígrafe do Nabokov já nos previu, né, já fez a previsão, é um primeiro capítulo de sofrimento. Ele está no fundo do poço, abandonado, largado pela esposa, e aí bêbado já há meses, não é? Então a primeira impressão que a gente tem dessa personagem é esse cara que vai passar o romance inteiro, né, sofrendo e com aquele sentimento de autocomiseração, e ai, como eu sofro, meu Deus. Mas aí, na página 10, nós temos e-mail não enviado. Já mudou o jeito de narrar, né? E-mail não enviado. N. Não apague, por favor, e leia até o fim. É o último pedido que te faço, ainda que você deva estar se perguntando que direito eu tenho de fazer algum pedido, qualquer que seja. Vamos combinar assim. Você lê e apenas responda com ok, e então saberei que foi até o fim. Não me responda nada, se não quiser. Sei que é inútil pedir isso também. Começo com uma pergunta. O que sobrou de mim em você? Ódio? Compaixão? Nostalgia? Então a gente percebe nesse e-mail um cara muito fofo, um cara que vai atrás das lembranças ternas do passado com essa mulher, vai pedir desculpa, né? Vai se humilhar, vai dizer que vai fazer tudo diferente e pede uma segunda chance. Então esse cara contrasta com aquele primeiro bêbado, jogado e que quer que o mundo acabe, quer esquecer tudo. Quando a gente vira a página, tem um e-mail enviado. Então ele escreveu um e-mail que ele não mandou e depois ele mandou um e-mail. Minha cara N. O que você fará de si? Você se extinguirá bem depressa, engordará muito. Você será obrigada a mergulhar em perfumes os cheiros podres de seu corpo em decomposição. Seus peitos se encherão e cairão sobre seu flácido estômago. Uma rede de veias varicosas se estenderá por toda a sua perna. Suas tatuagens derreterão como pinturas de Dalí, escorrendo pela pele rugosa. E aí o cara é um escroto. Então percebam que ele vai se apresentando pra gente de diferentes maneiras. E essa acho que é a sacada interessante do livro. Porque a gente vai mudando de sentimento em relação a essa personagem. Primeiro ele é o cara que tá zoado, bêbado, querendo afogar as mágoas. Depois ele é o cara fofo pedindo uma segunda chance. E depois ele é o escroto desejando o mal da ex-mulher. Então, quem é esse cara? Né? É um livro que não vai trabalhar só com a dualidade do bem ou mal, do cara bonzinho, do herói ou do cara malvado, que é o vilão. A gente vai ter que entender e construir essa personagem junto com o narrador ao longo das páginas do romance, que é um romance curtinho, né? Talvez a gente pudesse até chamar de novela. Ele tem aqui na minha edição 176, 177 páginas, é um romance bem curtinho. Nessa primeira parte do romance, o que fica bastante claro pra gente é a imobilidade dessa personagem. Desse cara que nasceu numa família endinheirada e que nunca tomou atitudes, teve pulso na própria vida. Então ele é imóvel diante da vida.
imóvel diante das escolhas. Então o pai queria que ele fosse advogado, aí ele começa a estudar, mas ele larga, aí ele conhece uma namorada que é do cinema, e ele vai fazer cinema. Então ele vai indo meio que no vai da valsa, ele não toma verdadeiramente nenhuma decisão. Quando os imprevistos aparecem, ele fica ali imóvel, né? Diante dos outros, ele de certa maneira não é. Ele precisa ir se moldando ali porque ele não consegue sair do lugar. Então esse primeiro capítulo é um capítulo desse presente imóvel, que é também a imobilidade dessa personagem, mas também a imobilidade do país no qual ele vive. O narrador faz algumas pequenas passagens, alguns pequenos questionamentos sobre, mas esse país que você vive é assim mesmo, faz alguns pequenos comentários e que faz a gente pensar mesmo, né? A gente vive num país que não sabe o lugar, né? Se é assim, na melhor das hipóteses, se a gente não quiser dizer que está andando para trás. Mas a gente também vive um período de imobilidade, que a gente está aqui meio que esperando sem saber para onde é que as coisas vão. E aí, nesse primeiro capítulo, o que vai acontecer de importante? Vai passar a bebedeira louca dele. E aí ele vai tentar resolver os seus problemas ligando, não é, para uma prostituta. E aí aparece essa personagem feminina que vai deslocar toda a situação, desloca um pouco a maneira como ele estava pensando se organizar aquela vida, mas ainda é uma coisa imóvel, porque ele vai fazer o clássico, né? Tá lá aquela mulher, arruma uma prostituta. Até aí não temos nada de muito diferente. Passada essa primeira fase, essa primeira parte do livro, a segunda parte, intitulada Eles, nos traz fragmentos da história passada da personagem. Não só da personagem, mas da mãe, do pai, da amante do pai, da pessoa que trabalhava na casa. E essas histórias vão sendo contadas de diferentes maneiras. Então tem o diário, passagens do diário da mãe. Então aparece ali um segredo do passado dessa mãe. Você tem cartas que a amante do pai, né, do grande advogado, que era o pai da personagem, escreveu. Você tem falas do próprio pai. Então todas essas imagens vão se juntando para a gente compor o que seria o passado. Essa primeira parte é o presente da personagem, a segunda parte, que não é ele que narra, né, tem os depoimentos das ex-esposas. Então quem é esse cara, né? O que a primeira esposa ainda, né, que o casou com ele muito jovem, o que essa esposa tem a dizer, o que a segunda esposa tem a dizer. Então como que essas mulheres perceberam a passagem dele pelas suas vidas. Nesse passado vão aparecer por exemplo, a corrupção, porque o pai é um advogado super corrupto, rico pra caramba, né? Corrupto, que enriqueceu, né, na corrupção de maneira ilícita. Você tem o casamento de fachada dos pais, porque a mãe é super infeliz, mas sai nas fotos, né, da coluna social do jornal sorrindo para manter uma alegria que é de mentira. Você tem esses segredos do passado, muito desamor, falta de afeto, uma tragédia no passado dessa mãe. Tem o abuso de poder, as traições, tudo isso ajuda a formar esta personagem, não é? Que de certa maneira é a história do Brasil, né? Traições, corrupção, falsa alegria, é a nossa história, basicamente, não é? Aí a gente vai para a terceira parte, e aí nessa segunda parte, na terceira parte, vai acontecer uma coisa inusitada. Porque a personagem fala assim: eu cansei de tudo e eu quero mudar a minha vida. Então, de uma imobilidade, ele resolve tomar uma decisão e ele quer voltar para a natureza. Ele quer sair da vida da cidade grande e ele acha que a solução dos problemas está numa vida campestre, com a sua famíliazinha, né, bonitinho, uma coisa bem idílica. Então, nessa terceira parte, a gente tem quase um retorno do Bom Selvagem, do Rousseau. Ele quer voltar para o campo, porque a cidade é que faz mal, porque a cidade é que o corrompe, porque a cidade é que traz nele os impulsos sexuais que ele não consegue controlar, e aí quer transar com todo mundo, e aí desejo, e álcool, e bebida, e noitada. Se eu for para o campo com a minha esposinha e a minha filhinha, e a minha vida vai ser muito calma e tranquila, e eu vou ser uma pessoa melhor, e na minha vida vai dar tudo certo. Então, é quase a escolha de um futuro utópico. A gente começa com o presente do personagem, vai para um passado super horroroso, corrupto, de desgraça, e aí vai para um futuro utópico, que é uma tentativa de resolver,
esse passado e esse presente, mas é uma tentativa que vai se provar inútil, porque não é apagando o passado que a gente faz um futuro melhor. Não é esquecendo as histórias do passado que a gente vai fazer um futuro melhor. Então, essa terceira parte vai nos trazer uma grande situação de reviravolta. E aí, como é que fica a nossa personagem na reviravolta? Paralisado de novo, não é? E aí, acho que a grande questão que talvez fique pra gente é o que é que nos paralisa? O que nos impede, não é, de fazer essa passagem do passado pelo presente com uma proposta, uma perspectiva de um futuro que seja efetivamente melhor? No que a gente está preso? O que nos oprime? O que nos paralisa? O que cada um de nós, né? No que cada um de nós está amarrado aí, está preso? Então, talvez essas sejam algumas questões que o livro ajuda a levantar. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de leitura de hoje, como é um livro super recente, espero que vocês leiam, comentem aí, me digam o que vocês acharam. Espero que o André Nigri lance novos romances, não é, no futuro. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos leitores, deixe os seus comentários aí e aí nós nos encontramos na próxima leitura.